tipos de turismo. E eu tô com uma colinha aqui, vocês vão me ver olhar para baixo de vez em quando, no computador, exatamente para que a gente faça um vídeo direto, claro, limpo sobre esses tipos de turismo, esses segmentos do turismo, para que a gente dê continuidade no curso e que fique também de uma forma para clarear para vocês mais direta. Porque é muito comum a gente ouvir falar desse turismo assombrado, das empresas que falam, às vezes até citam, mas citam assim tão rápido que faz com que a cabeça das pessoas se confundam ou não explicam nada, né? Ah, mas a gente importou esse turismo dos Estados Unidos e da Europa e assim acontece e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não acontece desse jeito. Eles também lá explicam o tipo de turismo, mas tem uma explicação, tá? Às vezes eles não usam mesmo, ou para a tradução do português, que a gente tem que pensar muito nisso, que nem tudo tem tradução para o nosso idioma. Ah, então eles não usam essa tradução, eles usam turismo dark e é tudo uma coisa só. Não é uma coisa só. Eles explicam. Eu já estive em contato com algumas empresas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Existe uma explicação. Às vezes, sim, eles usam um termo que nós não temos uma tradução, mas existe uma explicação, ok? Então, vamos trabalhar com essas terminologias com uma explicação no nosso idioma, no português. Então, vamos lá. Quando a gente fala de turismo, nós estamos falando de fantasmas. Ah, e quais são esses fantasmas? Aonde eles se dividem? Mas antes disso, deixa eu fazer uma prévia bem rapidinha de dois termos que vocês vão ouvir e estão ouvindo eu falar durante o curso, que é o que diferencia um fantasma de um encantado. Fantasmas e encantados são espíritos, ponto. O que diferencia é a energia e como nós, seres vivos, humanos, né? Como nós sentimos essa energia. Então, nós falamos de fantasma, tanto em cinema, na literatura ou no mundo real, quando nós falamos de espíritos que afetam a nossa energia. Eles não precisam ser necessariamente um fantasma com aquela energia pesada que eu sinto, que eu passo mal, que me incomoda. Ele é um fantasma, né? Existem alguns fantasmas que a energia deles, apesar de serem sentidas, eles não são tão fortes, mas são fantasmas. Quando nós falamos de encantados, nós estamos falando de espíritos com uma outra energia. E aí tem duas categorias. Tem os encantados, que nós vemos, sentimos, às vezes até ouvimos um som, alguma coisa que remete a nós, né, que existe essa outra energia, mas ele não afeta de forma negativa. A gente sabe que ele está lá, a gente sente que ele está lá, mas ele não afeta de forma negativa. Isso acontece muito, por exemplo, em hotéis. O cliente vai, o hóspede fala, eu sei que naquele quarto eu senti uma energia diferente, eu vi um vulto, mas eu não me senti incomodado, não me atingiu energeticamente, simplesmente estava lá. E tem encantados que não se veem, não se fazem presentes, são espíritos que, por algum motivo, seja de uma casa, seja de um hotel, seja inclusive em cemitérios e até mesmo em sanatórios, que ele se sentiu naquele local, ou ele tem aquele local como última morada e ele se sente bem ali, ele ficou ali. Mas ele não se faz presente para os vivos, ele simplesmente está ali. A energia dele está no local, mas o vivo não vê e ele não tem esse interesse, tá? Então, as duas categorias de encantados, quando a gente usa esse termo, é nesse sentido. Espíritos, fantasmas, que não afetam a energia dos vivos ou que estão no local e a gente às vezes até sabe que eles estão ali por uma história ou por algum registro, mas que a gente nem vê, eles nem ficam presentes para nós. Fantasmas no sentido negativo, no sentido de interferir na energia dos vivos, de interferir na energia do local, que pode ser uma energia mais pesada, mais dark, mais macabra, ou apenas uma energia que nos deixa desconfortável. Vamos dar sequência. Voltamos então aos tipos de turismo. Nessa questão, nós temos um outro termo que é um vídeo mais longo para frente, mas que vocês vão ouvir e já estão ouvindo quando a gente fala de fantasma. Ah, Thaís, tudo que é fantasma é turismo assombrado, certo? Errado. Nem todo termo fantasma está relacionado com o turismo assombrado, o turismo dark ou o turismo de terror. Não, isso não é real. E é isso que causa grande confusão.
Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas para vocês entenderem, locais fantasmas, cidades fantasmas, ilhas fantasmas são locais abandonados, aonde não tem moradores ou tem 2 ou 3, que envolve uma questão de sítios, de algum espaço físico que o local não existe mais, que o local tem ali lugares abandonados e às vezes existe alguma pessoa que toma conta daquelas terras, daquele local. Então, nem tudo que existe a palavra fantasma é turismo assombrado ou algum dos turismos dentro quando a gente fala de morte. Esse vídeo tem bem detalhado mais para frente para vocês. Vamos entrar no contexto deste vídeo. Afinal, qual é a diferença de turismo assombrado, turismo dark e turismo macabro? O turismo dark, que a gente ouve muito, que não tem uma tradução literal para o português, é um tipo de turismo que mexe com a morte e ele tem no seu contexto um histórico real. Existiu uma morte, existiu um assassinato, existiu uma situação naquele local. Quando a gente fala, por exemplo, de um local como um sanatório, e vamos só fazer um lembrete rapidinho, porque aqui a gente não está enfatizando os tipos de público, tá? Se a pessoa acredita em energia, se ela não acredita, qual é o motivo que o público está indo nesses locais. Nós vamos falar especificamente da terminologia, ok? Então, o turismo dark, ele tem um registro, é real. Aconteceu alguma coisa naquele local com uma energia que fica ali marcada. Então, nós temos, por exemplo, sanatórios. Nesses locais, nestes sanatórios, nós sabemos que tem pessoas que faleceram, muitas por uma época de uma medicina que não se tinha conhecimento. Foram usados tratamentos muito fortes, entre eles, por exemplo, as cadeiras de choque. E as pessoas faleceram no local. E quem vai fazer esse tipo de turismo, ou quem vai vender esse tipo de turismo, ele vai dar ênfase em detalhes. Ele vai contar o que aconteceu, ele vai contar que naquele local os fantasmas, os espíritos que estão ali morreram por algum motivo específico. Ele vai entrar nesses detalhes, mas ele só vai entrar nesses detalhes. Ele não vai trabalhar com o psicológico do público. Ele vai contar como fato real o que aconteceu. Ele vai colocar um detalhe um pouco mais forte. Ele pode trazer, se quiser, de uma forma teatral mais leve. Como mais leve? Eu posso ter um ator que está ali representando um espírito que faleceu, de 1 a 2 atores, enfim, e ele vai contar a história do local. O que era o sanatório, se era um sanatório, porque a gente também tem terminologias nesse termo que a gente vai ver para frente do curso, que são diferentes. Hospital psiquiátrico é uma questão, sanatórios são outras. Então a gente tem essas terminologias. E ele vai contar qual que é a história do local, por que está fechado, por que continua funcionando, ou se mudou de nicho, não é mais um sanatório, o que é agora e por quê, e quais são os espíritos que estão no local. Tem aí já uma pontinha dark, tem aí uma pequena entrada para aquelas pessoas que realmente gostam, que vão buscar a emoção de sentir a energia, de sentir o espírito, de sentir a história no local, tá? Então você tem ali uma história, um registro real de que ali aconteceu alguma coisa, que pode ser sim de forma macabra, de uma forma mais forte, entenda o termo, pode ser macabro, não é turismo macabro. A morte leva esse contexto. Então naquele sanatório, por acaso, uma pessoa teve um suicídio. Ou um médico matou, literalmente na intenção de matar, um paciente. Ele leva o termo macabro, mas ele não é turismo macabro. Turismo macabro é outra coisa. Ok? Então, turismo dark. Aconteceu, tem uma história, tem registro sobre isso, tem até uma pontinha que começa a entrar no outro tipo de turismo, com detalhes do que aconteceu, de uma forma até mais forte para o público entender. Ele carrega, nesse sentido do turismo dark, o sofrimento. A gente vai vender como profissional do turismo, a gente vende
locais que têm esse sofrimento, que têm essa energia mais pesada, ok? Turismo assombrado e tanaturismo. Alguns locais colocam como sendo turismos diferentes, alguns pesquisadores colocam como sendo sinônimo. Ambos trabalham com a morte. Tanaturismo tem uma especificação, tá? Vem do latim ou vem da mitologia grega. Tana, morte, turismo, o turismo que a gente conhece, né? O se locomover de um ponto ao outro. Então, se locomover até a morte, tanaturismo. E o turismo assombrado. Eu vou falar um pouco sobre eles de forma diferenciada, mas eles podem sim ser sinônimos em algumas situações e às vezes até em algumas regiões. O tanaturismo, ele trabalha com a morte. É contar o que aconteceu no local. Então nós temos, por exemplo, os cemitérios. Naquele cemitério aconteceu uma morte e a pessoa foi enterrada ali. Ou no cemitério aconteceu uma morte e o cara morreu ali, tá? Então a gente tem aquele espírito que está ali. O tanaturismo, ele vai contar o fato sem trazer aquele exagero, sem trazer aquele detalhe que o cara foi degolado, que o cara... Não, ó, o espírito faleceu, ele era tal pessoa em vida, se houver essa informação, ele faleceu e ele caminha pelos cemitérios. Nos cemitérios, por exemplo, de Londres, tem um dos cemitérios que já foi comprovado que tem um espírito que ele vem na linhagem dos vampiros. Não aqueles vampiros que comem sangue, não é nesse sentido, tá? É no sentido do estilo de vida que ele tinha em vida e ele falece e ele continua naquele estilo de vida. Então, ele tem ali uma imagem de um vampiro. É contado para o público, é vendido pela empresa que faz o turismo, a história real. Quem era a pessoa, qual era o estilo de vida dela, ela faleceu e aí, como espírito, ela escolhe aparentar que ela está flutuando pelos túmulos e ele é visto com uma capa preta, certo? Então, você tem a história ali. Tem a história de um outro espírito no local que ele faleceu e ele foi assassinado e ele faleceu. Não tem os detalhes, né? Ou quando tem, não é daquela forma dramática de se contar, tá? Você está contando um fato. Então, existe um espírito, ele faleceu assim, às vezes é um caso que não é resolvido. Vamos voltar para o Brasil, nesse ainda do tanaturismo. Cemitério da Consolação. Os corpos da família do Castelinho da Rua Apa, que é um crime que até hoje não tem solução. A família está enterrada ali. É contado o que aconteceu. É contado o fato real. Existe essa questão do espírito, do que aconteceu, do que faleceu, do que foi o caso do Castelinho da Rua Apa. E que algumas pessoas dizem que esses espíritos caminham pelo local. Turismo assombrado. Também trabalha com a morte, também trabalha com essa parte espiritual, com essa parte de lendas e de histórias que não necessariamente são comprovadas, mas que existe uma energia no local. Os cemitérios. Não existe uma comprovação de que os espíritos das pessoas, da família, né, do Castelinho da Rua Apa, que ele é visto no cemitério. Isso é uma lenda. A gente não tem como provar que eles são... A gente não tem uma prova real. A gente imagina porque eles estão enterrados ali, por tudo o que aconteceu com a família, mas isso é uma lenda. O turismo assombrado, diferente do tanaturismo e do turismo dark, ele não trabalha só com fatos reais, ele trabalha também com lendas. Claro que muitos deles também incluem fatos reais, mas é uma forma mais leve de ser contada. Eu vou contar o que aconteceu, eu vou comentar com o meu público o que houve ali, mas sem dar ênfase àquela parte dramática, aquela parte trágica. Eu não vou trazer essa imagem, essa informação nesse sentido. Eu não quero assustar o meu cliente. Eu quero que ele conheça aquele turismo que ele veio buscar. Ele veio entender qual que é a energia, qual que é a história, qual que é a lenda. Ele não veio aqui para morrer de medo, ele não veio aqui para se sentir mal. Ele veio aqui porque ele quer conhecer a lenda. É o que a gente tem dentro do turismo assombrado com um pouco mais de história, de cultura.
E nós entramos num terceiro perfil dentro do que a gente fala de turismo de morte, que é o turismo macabro ou o turismo de terror. Esses dois termos, também ligados à morte, entram numa estrutura aonde eu acho mais complicado, principalmente quando a gente fala da venda dos tipos de turismo. Esse é um turismo em que ele pode ser lenda ou real, um fato daquele local. Então, pode existir um registro que ali naquele local houve uma morte, houve um assassinato, ou pode ser uma lenda, não há registros provados. A energia existe, mas não há registros provados de que realmente o que aconteceu e se aconteceu. O turismo de terror ou turismo macabro, ele vende para o cliente algo literalmente macabro, não tem outro termo, tá? Ele é algo que vai ser contado o que aconteceu daquele espírito em detalhes que mexam com o psicológico do cliente. Então, quando a gente fala do turismo macabro, a gente pode usar também como referência os filmes de terror. Ali é um filme, às vezes baseado em fato real, às vezes não. Mas o que dá a sensação quando você assiste um filme de terror? Você mexe com o psicológico. Então, os turismos que têm esse ponto, e aqui a gente volta também no sanatório, por exemplo, ou casas onde houver um assassinato, que normalmente são casas ainda até hoje abandonadas, porque dificilmente se conseguiu ter um novo proprietário, são energias pesadas. Os espíritos que estão naquele local, eles não estão interessados em evoluir. Eles não estão interessados se existe gente viva, se não existe. Eles estão interessados em continuar fazendo o mal que eles faziam em vida. Um ladrão que morre continua sendo um ladrão. Lógico que é um termo bastante ainda sendo discutido quando a gente fala de uma evolução espiritual, e eu não vou entrar neste contexto porque isso é um debate muito longo e essa não é a questão, mas na maioria são espíritos que foram pessoas que mataram, que provocaram a morte, que não eram pessoas do bem, que faleceram e continuaram na mesma energia e mexem com o imaginário, mexem com a energia dos vivos, mexe com o psicológico. Então, eu consigo ter esse turismo? Consigo. Eu posso vender esse turismo? Sim, porque existe público. Mas é importante, principalmente as empresas que vão trabalhar com este turismo, deixar bem especificado para o cliente de vocês qual é o tipo de turismo que vocês estão vendendo. Por quê? Porque tem gente que gosta do turismo assombrado, que gosta do turismo dark, mas que não gosta do turismo de terror, que não se sente à vontade no turismo macabro. E isso você vai ter não só uma publicidade negativa, porque a pessoa vai estar nesse turismo e não era nada disso que ela estava imaginando, quando não se trata da questão de saúde. E isso é muito importante. A pessoa que gosta do turismo assombrado, ela pode se sentir extremamente desconfortável num turismo macabro. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é uma das seguidoras do meu blog e que ela relatou que ela fez um turismo que foi vendido como turismo assombrado e na cabeça dela, como a empresa também não entrou em detalhes, mexe com a morte, ok, é o turismo assombrado, vamos fazer. Tava ela e o filho. Eles passaram extremamente mal. Ela teve queda de pressão. Foi chamada a ambulância. Mas a gente vendeu, a senhora veio porque a senhora quis. Ninguém disse para ela que ia ser contado histórias de terror com detalhes, aonde iriam demonstrar, porque também acontece muito comum junto com o turismo de terror, o teatro, né? A gente contrata atores que eles vão vivenciar, eles vão dar vida àquele espírito e vão pregar sustos que não são sustos simples, mas são sustos que já fazem o psicológico da pessoa sentir. A gente tem muito desses, por exemplo, como os escape times, né, que trabalham nesse imaginário do turismo de terror, mas ninguém explicou para ela que tipo de turismo era. É um turismo assombrado.
Ela gosta do tema, o filho gosta do tema, eles já leram alguma coisa a respeito e foram. E aí, no primeiro contato com a empresa, ela começou a passar mal. Porque não era aquilo que ela estava imaginando, não era aquilo que ela tinha lido, não era aquilo que, quando se fala de turismo, assombrado, que se fala de espíritos, ela ia vivenciar. Por favor, tomem cuidado. Quem trabalha com turismo assombrado, quem trabalha com turismo de morte, para o público que vai, expliquem. Deixem explicado. Ah, mas eu vou perder cliente. Não, não vai. Vai ganhar cliente. Porque se você vender tudo como um único tipo de turismo, você perde cliente. Você não ganha cliente. O cara vai uma vez e não volta mais. Isso quando não acontece o que aconteceu com essa pessoa e o filho, de passar mal. Então, se eu tenho uma empresa que eu trabalho com turismo, eu quero trabalhar com os 3 tipos de turismo. O macabro, o turismo dark e o turismo assombrado. Ok, tem empresas que já fazem isso. Tem hotéis que fazem isso. É mais comum vermos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Sim, o Brasil começa a ganhar esse mercado. Mas nós temos aqui no Brasil, e esse exemplo a gente pode utilizar, quando a gente fala, por exemplo, das festas de Halloween. As festas de Halloween começam a crescer no mercado brasileiro. Não só como em festa, mas dentro do comércio. Eu vou falar disso num outro vídeo especificamente sobre o Halloween. A gente teve uma prévia já sobre esse assunto no dia 31, que entrou como especial Halloween, mas eu vou falar com mais contexto, com um pouco mais de informação no próximo vídeo. As festas de Halloween e os locais que estão vendendo essas festas de Halloween conseguiram entender esse detalhe. Nossa festa de Halloween, você pode vir com crianças, você pode vir com fantasias. Você já está dando para o teu público que tipo de festa é essa. Olha, a nossa festa de Halloween é para maiores de 20 anos. Nós trabalhamos com alguns temas de terror. A pessoa já sabe o que ela vai esperar. Ela vai encontrar uma festa aonde, se não é aberto para crianças, então pode ter qualquer tipo de brincadeiras, de gostosuras ou travessuras, né? Como é o termo que a gente usa no Halloween. Então ela sabe o que ela está esperando. Não, se pode para criança, se eu posso levar a criança, então eu já sei que é uma festa temática mais leve. Você está diferenciando os teus públicos. Faça isso no turismo. Aliás, o Halloween é um dos nichos que começa a trazer o turismo assombrado, o turismo de morte para o Brasil. Existe público, existe comércio. Precisa existir uma ética. Mas lá fora nos Estados Unidos eles vendem tudo como turismo dark. Vendem? Você entrou em contato? Você já percebeu que mesmo que se tem um termo de turismo, tem uma explicação? The Queen Mary, Califórnia. Foi um navio que chegou a navegar e que hoje está atracado no porto como um hotel. Eles vendem tipos de turismo diferentes. Entre os tipos de turismo que eles vendem, está o turismo de morte, está o turismo assombrado. E eles têm os 3 nichos muito bem explicados para o cliente. E eu tenho um seguidor do blog que fez os 3 tipos de turismo e me passou a experiência que ele teve. Então eu agradeço muito pelo feedback que vocês fizeram. Eu ainda não conheço, espero conhecer um dia. Mas lá eles têm os 3 tipos bem explicados. Então eles têm o turismo assombrado, aonde o visitante vai conhecer as partes do navio, entender o que aconteceu, quem são os espíritos, os fantasmas e os encantados que fazem parte da história do The Queen Mary. Alguns são até contados o que aconteceu para causar aquela morte, mas de uma forma leve, de uma forma cultural. Eles têm um segundo turismo, que é o turismo dark, aonde começa a se detalhar o que aconteceu com aqueles espíritos. Eles brincam com o jogo de luzes, até passa algum ator ou outro que faz a sensação de que você viu alguém passar, mas não é aquela coisa de eu vou passar mal, eu tô sentindo mal, ou aquele impacto psicológico. É o turismo dark, eles usam os fatos para contar o que aconteceu, com um pouquinho mais de emoção ali,
E eles também têm o turismo macabro, ou o turismo de terror, onde o público sabe o que vai acontecer. Eles brincam com aquele piscar de luzes muito rápido em alguns locais. Eles têm atores que vivenciam, dando vida àqueles espíritos que aconteceram, como é que foi a morte deles. O público já está esperando sustos. O público sabe que vai acontecer alguma coisa repentina. Tem sons sendo colocados com frequência. Tem sons de corrente, tem sons de batida nos canos, vai dependendo, claro, da história de cada espírito. Eles vão conhecer uns espíritos que são com uma história um pouco mais forte. Olha como é a reação diferente. E nós estamos falando de um hotel. Eles fazem isso no site deles. É possível entrar no site oficial do The Queen Mary e ver que tem esses tipos de turismo. E essa pessoa que acompanha o blog, né, que é seguidor, ele falou: Thaís, realmente é bem diferenciado. A gente consegue entender. E ele também foi uma das pessoas que comprou o curso, né, do turismo, desse curso que vocês estão fazendo, do turismo assombrado. E ele falou: depois que eu fiz o teu curso, realmente fica bem nítido quais tipos de turismo são. Né? Então, isso é interessante. O público saber o que ele está procurando. Ganha o público e ganha a empresa, porque ela vai vender para o tipo de público certo e vai ter um feedback positivo. De forma, por exemplo, não tão trágica, vamos pôr assim, o pessoa que está interessada no turismo de terror e compra um turismo assombrado, ele sai decepcionado. Porque não era aquilo que ele queria vivenciar, ele queria testar o psicológico, ele queria levar sustos, ele queria sentir aquela emoção daquele espírito. Ele vendo o espírito, ele não vendo, ele acreditando, ele não acreditando. O psicológico dele faz ele sentir aquela energia. Ele sai decepcionado. Vocês não ganharam cliente, perderam. Então, isso é importante. Então, existe diferença? Existe diferença. Turismo dark é um, ponto. Turismo assombrado ou tanaturismo, outro tipo de turismo. Nesse caso, eles são sinônimos. E o turismo macabro e o turismo de terror. Lembre-se disso. Empresas e público. Saibam que tipo de turismo vocês estão vendendo, saibam que tipo de turismo vocês estão comprando. Isso é extremamente importante. No blog eu vou deixar o PDF desse curso com um pouco mais de detalhes e com algumas outras exemplos. E também vocês estão acompanhando pelo blog e pelo YouTube. No Facebook oficial do Ghost and Spells e no Instagram Thaís Riotto, também estou deixando alguns materiais para quem quiser acompanhar de locais diferentes. No YouTube e no blog os vídeos estão completos e o material só fica no blog de PDF. E tem algumas aulas que estão sendo ministradas que os vídeos do YouTube só liberam se vocês tiverem entrada pelo blog. Então são vídeos fechados no YouTube. O curso é aberto, o vídeo não é pago, tá? Mas para vocês terem acesso ao link, ele não aparece no YouTube, ele só vem pelo blog Ghost and Spells. Ghost and Spells, turismo peculiar e assombrado, curso de turismo assombrado, Thaís Riotto.